Boa noite, eu sou Marcelo Araújo. Começamos agora mais uma edição de A Live, número 191. Mais de 2 anos e quase 200 entrevistas realizadas com pessoas das mais diversas áreas. E o nosso convidado acabou de chegar nesse instante, Giovanni Fernandes. Já já eu vou abrir aqui, vou mandar uma solicitação para que ele participe da live. Oi, Giovanni, boa noite, tudo bem? Opa, Marcelo, tudo bem? Tudo certo. Beleza, rapaz. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado aí por você aceitar o convite para participar dessa conversa. Pô, eu que agradeço. Achei ótimo o convite aí. Massa, massa. O pessoal já está começando a chegar aí. A gente pode ir conversando. Bom, Giovanni Fernandes, né, o nosso convidado desta noite de segunda-feira. Ele é artista plástico, né, artista visual, designer. Ele é também VJ, videomaker, músico. Tem várias histórias aí legais para contar. Tem um currículo bom aí, né? É, exatamente. Giovanni, acho que a gente já se conhece há mais de 30 anos aí, se eu não me engano, desde 1991, né? Mais ou Quando o menos isso. Giovanni, 31 anos mais ou menos, quando o Giovanni estava fundando a banda Low Dream, da qual ele irá nos falar em breve. Então, obrigado mais uma vez. E Giovanni, eu queria começar então justamente falando sobre música, né? Você foi baterista dessa banda Low Dream, né? Enfim, nos Isso. anos 90 em Brasília, né? A sua cidade, não sei se você é de Brasília, mas você mora em Brasília há muito tempo, né? Desde pequeno, é. Desde pequeno. Você nasceu onde? Eu sou de Santarém, no Pará. Legal. Mas é um Aí brasiliense, né? saí de Aham. lá bem gurizinho, pequenininho mesmo. Você e Brasília. Isso, eu seu e meu irmão irmão. Juliano, né? Que também Juliano. DJ, da área de Isso. comunicação, bacana. Giovanni, quando que você. Vamos começar falando um pouco sobre música e daqui a pouco a gente vai para os assuntos visuais e gráficos, né? Queria saber de você um pouco essas histórias aí que você tem muitas histórias certamente legais aí da década de 90 do rock para nos contar, né? E quando que surgiu o seu interesse pela música? Nossa, bom, é, normalmente é nossos pais, né, cara? Meu pai escutava muitas bandas dos anos 60, na época do vinil ainda, né? O Velvet Underground foi ele que me apresentou, Beatles, né, Stones, e a partir daí não parou mais, né? E já na minha adolescência, assim, eu sempre tive vontade de ter uma banda, né? De montar uma banda, né? E meus pais são separados, eu vim morar em Brasília com minha mãe e acho que eu fiquei mais ou menos uns 4, 5 anos aqui. Fui morar com meu pai um tempo, fiquei uns 2 anos lá, cheguei a montar uma banda lá, Como chamava? chamava O Sótão. O sótão. Isso, cantava em português, né? Inclusive era vocalista da banda. Durou mais ou menos um ano e meio, e retornei a Brasília. E o meu irmão tinha uma banda aqui, né? Chamava Flowers Land, antes da Louvrinha ainda, né? E aí eles só que a banda só tinha o guitarrista e o baixista, né? O baterista não era fixo, ele era tipo convidado, né? E aí ele me chamou para tocar, para fazer parte da banda e tudo. Eu nunca tinha sentado numa bateria na minha vida. Fui tocar, né? Vamos lá. E a partir daí não parei mais, né? Aí isso foi mais ou menos em 1990, um pouco antes do surgimento da Lowgreen. Uhum. E uma curiosidade, essa banda que você tocava, Sótão, qual que era o tipo de som deles? Que você era Ah, vocalista. era mais gothic music, mais gothic Uhum. rock, né? Uhum. Mais voltado para o gótico mesmo. Tinha uma pegada Cure, Echo the Bunnymen, uma pitada de Joy Division. Joy Division, apesar de não ser gótico, né, mas tinha uma pitada de Joy Division. Mais essa pegada mesmo. Dismer Chain, Uhum. sempre Dismer Chain. Velvet Underground, que também influenciava bastante a gente na época, né? Legal. Aí você era vocalista e você voltou para Brasília, não é isso? Seu irmão Isso. tinha essa banda, Flowers Land. Qual que era o Flowers Land. som, o estilo da Flowers Land? A Flowers Land já era
era bem mais voltada para as bandas de rock do final dos anos 80, né? A pegada do House of Love, This Is Mary Chain, que mais? Depois Echo and the Bunnymen. Pegava bem mais no finalzinho ali dos anos 80. Uhum. Bem mais focado ali no comecinho dos anos 90, né? Final dos anos 80 e dos anos 90. Uhum. Legal. E você foi para bateria, assim, você falou que nunca tinha tocado a bateria. Como é que você aprendeu a tocar a bateria? Cara, foi na raça, na coragem. Uhum. Sentei, acho que é porque, assim, quando eu era moleque, eu participava muito de banda de escola, né? Então eu tocava o tarol, né? Em bandinha de escola. Então já tinha um certo ritmo ali, já tinha uma noção de um certo ritmo. E não foi muito difícil, não. Tipo, sentei, em um ano mais ou menos, eu já estava tocando tranquilamente, assim. Uhum. Legal, bacana. E aí vocês tinham essa banda, Flowers Land, né? Quando que essa banda mudou e vocês mudaram para Low Dream? Foi com a saída do baixista, né, o Alessandro, que a formação da banda era... Quem formou a banda foi o baixista, né, o Alessandro e o meu irmão. Com a saída dele, a gente acabou, tipo, vamos fazer uma nova coisa, né, um novo trabalho. E aí surgiu a ideia da Lodrin, né? Cantando em inglês, já com umas outras referências, outro estilo, né? Pegando outras referências. O iníciozinho dos anos 90, a banda surgiu em 91, já com a pegada já pós-Stone Roses ali, a pegada Ride, Chapter House, My Blood Valentine, já tinha muita influência disso aí. Ainda tínhamos bastante influência de Mary Chain, né? Mas foi quando teve essa guinada do início dos anos 90 do rock britânico, né? E aí a gente pegou basicamente isso como referência e decidimos montar o Low Dream, no caso, né? Foi uma das primeiras bandas shoegazer brasileiras, né? A tocar Uhum. aqui, né? Uhum. E a Flowers Land chegou a fazer shows, não foi? Chegou Eles a fazer chegaram a tocar ao shows. vivo. Chegamos a fazer show no Teatro do Colégio Alvorada e, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. A gente chegou a fazer um show lá também com a Flowers Land ainda. Uhum. E qual que era o som da Flowers Land, assim, em termos de letras também? Falava de. Também cantava em inglês, mas eram letras mais depressivas, assim, bem Uhum. mais depressivas, assim. Era uma outra Uhum. pegada, né? Completamente diferente do que se tornou o Low Dream depois, né? Uhum. Aí o seu irmão e você criaram a Lodrina. E quem mais tocava na banda? Aí a gente conheceu o pessoal da banda Oz, aqui em Brasília, né? E o guitarrista, o André, ele tem, né? Um primo, que é o Samuel Lobo, e a gente, nessas conversas de boteco, falou que o Samuel tocava baixo e tudo, e a gente, pô, apresenta o cara pra gente, né? Uhum. Conhecemos ele e imediatamente ele se apaixonou pela banda, ele foi num ensaio nosso e já de cara entrou. Uhum. Ficou o tempo inteiro da banda, Certo. durante toda a história. Né? Uhum. Sempre foi essa formação, então, vocês três. Não, em 90, isso foi em 91, né? 92, 91, 92, 93, era um Power Trio. Em 94, iníciozinho de 94, ou final de 93, não lembro bem, entrou o guitarrista, a segunda guitarra, né? Que é um amigo nosso que morava na França, morava em Paris, e ele tinha uma formação de guitarrista clássico e tal, e veio morar no Brasil, veio morar em Brasília, e a gente foi fazer eu lembro que a gente foi fazer um show em Curitiba, e ele foi de road, né? De road da banda. E ele sempre foi apaixonadaço pela banda, ele adorava acompanhar a gente, ia sempre nos ensaios e tal. E nessa viagem foi quando eu convidei ele. Eu falei, cara, você não pilharia
de fazer uns testes com a gente, tocando guitarra e tal. Ele, nossa, ele desacreditou, né? O cara, pô, meu sonho, né, cara? E marcamos o ensaio e tudo. Ele foi participar do ensaio. O cara é um monstro, toca pra caramba. E de cara também entrou na banda. Aí ele chegou a gravar o segundo álbum, já é com a participação dele, né? Já tem ele como integrante. Qual é que era o nome dele? Luiz Eduardo. Luiz Eduardo. E você falou que ele vinha da música clássica? Guitarra clássica, né? O cara estudava, se eu não me engano, música clássica na Europa. Aham. E, enfim, ele tem uma facilidade incrível de dedilhados, na composição. É um puta guitarrista. Uhum. Seu irmão até apareceu aí. Acabei de ver. Legal, legal, Juliano. Bem-vindo aí. Já fomos, inclusive, vizinhos em Brasília. Legal. Bacana, Giovanni. E vocês começaram a tocar, enfim, e você citou algumas influências suas aí, né, da banda, né, que vocês tinham. Qual que era o conceito da banda? Tinha um conceito assim musical? Você falou que foi das primeiras bandas shoegazers brasileiras, né? Qual que era o conceito assim em termos de som, de letra, né? Como é que era a música de vocês? Era uma noise band, né? As guitarras super barulhentas, a pegada My Bloody Valentine. My Bloody Valentine sempre foi o carro-chefe, assim, a banda favorita de todos os integrantes, né? Então, aquele tipo de timbre que eles conseguiam fazer era uma coisa que a gente, meu Deus do céu, né? Nosso sonho era chegar a um pouquinho daquele nível ali, né? Mas sempre foi o carro-chefe, assim, em termos unânimes, né? De todos da banda gostarem muito, muito mesmo. E é isso, tipo, o conceito era basicamente esse: uma banda cantava em inglês, as letras falavam de amor, falam um pouco de desilusão amorosa, enfim. E é isso, basicamente isso. E as Uhum. influências, claro, das bandas britânicas, né? O grande forte da Low Dream sempre foi esse, né? As bandas britânicas sempre foram as que mais chamavam a nossa atenção, né? Na época. Claro que a gente gostava de muitas bandas americanas também, né? Sonic Youth, por aí vai. Mas sempre aquela pegada britânica ali sempre foi o nosso lado mais... o nosso favoritismo, né? Você citou aí o My Blood Valentine, né? Mas que outras bandas aí vocês ouviam? Sonic Youth, você falou, né? Que banda vocês gostavam de ouvir na época? Cara, desde Ride, Shut the House, Slowdive, Stone Roses, o próprio My Blood, dos Mary Chain, deixa eu ver, tem tantas, Bradleys, tem tantas, são tantas. Mercury Heavy, né? Você Mercury gostava? Heavy, com certeza, Flaming Lips, né, que já é a pegada americana, né, a gente sempre gostou pra caramba. Aham, Stereolab, uma banda que a gente ama também, e Eu La Tengo, e por aí vai. aham. Legal, bacana. E quanto tempo durou a Low Dream? Cara, ela surgiu em 91 e, se eu não me engano, eu não lembro muito bem, assim, eu não sei se foi em 91 ou 92, mas acho que foi em 91 que surgiu e acabou no início de 98, ou no final de 97, não me recordo bem. Mas eu acredito que foi no início de 98. Fizemos um último show aqui em Brasília, no Teatro Garagem, que foi justamente o lançamento do nosso segundo álbum, né? E acho que foi o último show aqui em Brasília, né? E acho que da banda também. Não me recordo se a gente chegou a fazer outro show em São Paulo, em algum outro lugar, depois disso. Uhum, legal. E esse período que, bom, foi, pelo que você está falando, aproximadamente aí uns 7 anos, né? Final de Isso. 97, o Juliano está falando.
Isso. Final de 97. É, então, mais ou menos 6 anos, um pouco mais que isso. Nesse período, né, vocês fizeram bastante coisa, né? Gravaram 2 discos, demos, né? Sim, sim. Shows. Falando um pouco assim, por exemplo, dos shows, né? Vocês participaram de shows aí pelo Brasil, né? Festivais. Conta um pouco aí pra gente como é que foi essa época aí que era uma época que tinha muita coisa acontecendo também, não só em Brasília, como pelo Brasil, né? Enfim. Sim, foi essa, esse meados dos anos 90 ali, 94, 93 a 98, mais ou menos, foi o grande boom na MTV, né? De bandas alternativas aqui no Brasil, né? Teve, inclusive, o Festival Junta Tribo, que foi em Campinas, se eu não me engano, foi em 93 ou 94, primeiro Junta Tribo que a gente participou. Inclusive, foi um festival que reuniu basicamente todas essas bandas, né? Tinha Pinups, tinha Killing Chainsaw, tinha os Nós, tinha Second Coming, os próprios Raimundos tocaram, a Oz eu acho que participou da segunda edição, ou seja, foi um boom muito grande nessa época, né? E com o lançamento do nosso segundo álbum, abriu muitas portas assim para shows, né? Eu lembro que a gente fez um show em São Paulo. Foi logo que a gente lançou o Reaching for Balloons, né? O segundo álbum. Foi sold out, tipo, se eu não me engano foi no Retrô, não lembro bem. Foi sold out, né? Tipo, entupido, lotado, lotado. Tinha uma fila quilométrica no lado de fora. E eu fiquei impressionado, né? Porque eu não tinha noção de como essas bandas britânicas, cantando em inglês, né? Bandas alternativas, assim, estavam com uma força tão grande. E essa força a gente não tinha tanto aqui em Brasília, né? Os shows aqui em Brasília não eram tão lotados, né? Aqui sempre o grande forte foi o hardcore, né? Naquela época, né? Então a gente não tinha tanta força. Em São Paulo, sim, em São Paulo no sul, em Curitiba, Londrina, Maringá, a gente já tinha um público bem legal, assim. A gente lotava a casa e eram shows maravilhosos, né? Eram inesquecíveis. Uhum. Bacana. E lembra de algumas histórias curiosas dessa época, né? Enfim, alguma Ah, curiosidade aí dessa vida de, com certeza, muitas histórias, né? Muitos shows, viagens, né? acho que uma que mais me recorda assim foi exatamente o Junta Tribo, né? Que a gente chegou um dia depois que os Raimundos chegaram e eles nem estavam cotados para tocar, né? Eles entraram, acho que foi a última banda a entrar no line-up ali do festival. E só que eles chegaram um dia antes e a gente ficou, tipo, eles hospedaram, eram 17 bandas, se eu não me engano. Eles hospedaram todas as bandas numa fazenda afastada, um pouco fora da cidade de Campinas, assim. Uma fazenda dessas de café, das antigas, assim, com senzala. A fazenda parecia uma casa mal assombrada, cara. Terrível. E Você viu algum tinha... fantasma lá? Não, não chegava. Mas era engraçado, assim, porque a gente pegou, como eles chegaram um pouco antes, eles pegaram um quarto e já eram uns biliches, né? Então eles já pegaram o quarto e já falaram, ó, o pessoal da Lodrim vai ficar aqui com a gente, né? A gente já se tocou ali dentro e, meu, loucura, né, com os caras. Os caras você não para de zoar o tempo inteiro, né? O Rodolfo, principalmente, é um gênio, né? Uma figura extraordinária. E era engraçado, assim, tipo, à noite, a gente querendo dormir, escutando, o pessoal ficava andando de skate tipo, no corredor da parte de cima porque eram 3 andares, eu acho, o casarão eram 2 andares, então era um corredorzão, assim, de madeira, e a gente só ficava escutando os barulhos das rodinhas de skate, era uma loucura. E o festival estava um frio, cara, um tremendo frio, um frio insuportável. E eu lembro que a gente começou a tocar
Cara, de repente eu olho para trás, meu, porque tinha tipo um matagal, um mato alto mesmo, muito alto, e tava super seco, né? Eu, no que a gente tá tocando, meu, esse matagal ficava mais ou menos uns 10 metros da tenda ali onde a gente está tocando. No que eu olho para trás, meu, tá um incêndio, cara. Alguém tacou fogo no lugar, meu, mas terrível. Caramba, e a gente não parou, né? Continuamos lá, mandando bala. E a galera desesperada tentando apagar o fogo e eu fazer o quê, né? Agora, isso é uma das poucas histórias, das muitas histórias, Uhum. aliás. Imagino, né, cara? Que loucura, hein? Pô, tocando aí, literalmente pegando fogo aí, né? Literalmente pegando fogo, exatamente. Legal. E assim, e alguma outra história, assim, sei lá, Brasília, né? Você falou que Brasília, na época, enfim, o show não era tão, os shows eram mais animados lá fora, mas você lembra alguns fatos curiosos aí, por exemplo, Brasília nessa época aí, anos 90, né? Ou seja, Ah, 30 anos atrás. teve uma vez que a gente fez um show que foi, eu esqueci da participação. Antes da entrada do Luiz Eduardo, teve a participação de uma menina, né? Que ela entrou na banda. A gente resolveu fazer um teste com ela, como vocalista e guitarrista também. Ela fazia backing vocal, né? A Bianca. E a gente chegou a fazer um show, teve um festival ali na Casa do Teatro Amador, se eu não me engano, ali perto da Torre de TV. Teve um festival que era 24 horas de rock sem parar, né? A grande chamada do festival era essa, né? 24 horas de música, né? E, e aí eu lembro que teve uma discussão lá, ainda na parte, ali na parte dos bastidores ali atrás, né? Antes da gente entrar. Acho que meu irmão discutiu com alguém, não lembro muito bem, com o cara do som, eu não me recordo muito bem. Eu sei que era para a gente tocar cerca de 20 minutos ou meia hora, também não me recordo bem. Eu sei que a gente estava com um repertório de mais ou menos umas 6, 7 músicas, e na hora que a gente subiu no palco, um olhou para a cara do outro e decidimos tocar uma música apenas durante 20 minutos, que foi Chasing a Butterfly, né? Que é uma das músicas mais pesadas do nosso primeiro disco. E aí a gente tocou a música inteira e no final a gente ficou fazendo um loop de barulho. Então eu só olhava as pessoas, meu, com uma mão no ouvido, não aguentando escutar mais aquilo, e a gente... foi um dos casos que aconteceram aqui em Brasília, assim, com um dos shows nossos, né? Vocês tocaram só essa música. Só uma música durante 20 minutos. Ah, legal. Isso tem registrado, assim, esses shows, essas Não, gravações? não, acho que não. Acho que não. Na época ainda não tínhamos celulares filmando as coisas, né? Aham, nem gravava em cassete, assim, isso. Não sei. Aham, Se tinha algum maluco ali gravando, não chegou nas nossas mãos. aham, entendi. Legal, e vocês gravaram dois discos, né? Como é que foram as gravações desses discos aí? Do primeiro e do segundo, né? Quando que cada um foi lançado? O primeiro, se eu não me engano, foi em 93, que é o Between My Dreams and the Real Things, que foi um contrato que a gente fechou com a Rocket, né? Que é a gravadora do Dado Villa-Lobos e do André Miller, da Plebe Hood. A gente chegou... A gente gravou ele no Artimanha Studios, aqui em Brasília, com o Geraldo Ribeiro, que era até do Escola de Escândalos. Uhum. E era engraçado, né? Porque a gente ia gravar com eles e o cara nunca tinha pego uma banda nesse estilo, né? Para produzir, né? E ele ficava louco com a gente, né, cara? Que a gente aparecia cada dia com uma coisa diferente, assim, tipo, querendo botar um loop de não sei o quê, um prato invertido, não sei o quê. Aí o cara falava, meu, mas como assim vocês vão fazer isso? Não, velho, põe aí que vai ficar legal. Mas foi legal, foi um processo legal, assim, o primeiro processo, né, nosso no estúdio, né. E o segundo foi lançado em 94, se não me engano,
95, 94 ou 95, também não me recordo bem. Já foi uma produção própria, a gente mesmo que bancou o disco, né? Já não tinha, a gente chegou a lançar uma gravadora, chamava Uptight Records, e lançamos pela nossa própria gravadora, né? E aí a gente fez cerca de 2 ou 3 mil tiragens, e aí como a gente tinha muitos amigos assim em outras cidades que tinham lojas de disco, lojas de CDs importados, essas coisas, a gente sempre, né, vendia para eles colocarem à venda nas lojas deles, né? Ali na galeria do Rock em São Paulo, enfim. E nos shows, né? A gente sempre levava os CDs para os shows e tal. Normalmente depois do show a gente também saía vendendo CDzinho ali. Então foi uma distribuição mais alternativa, digamos assim. Que o primeiro foi distribuído pela EMI Odeon, né? Pela Rocket, né? Isso. Como é que surgiu esse contato aí para lançar esse disco pela gravadora aí do Dado Villa-Lobos e do André X? Nossa, eu acho, não tenho certeza, eu acho que foi através do Carlos Marcelo, né? Ele trabalhava no Correio e tudo, se eu não me engano ele era bem amigo assim do André, e nem tanto do Dado, mas acho que do André. Eu não tenho certeza se foi pelo Carlos Marcelo ou se foi pelo Rodrigo Lariu, que é do Midsummer Madness, né? Que também, inclusive, o Second Coming lançou também pela Rocket, né? Um pouco antes da gente, o primeiro álbum e o segundo, inclusive. Eu não me recordo bem através de quem que foi que fez essa ponte pra gente. Legal, e o Renato Russo, ele gostava da banda, né? Elogiou a banda, né? Declarou como uma das favoritas dele aqui, né? Aqui no Brasil, assim. A gente chegou, inclusive, o primeiro álbum, eu tenho certeza que ele escutou. O segundo álbum eu já não tenho tanta certeza. Assim, quando a gente enviou para ele, ele já estava muito debilitado, assim, ele já estava bem mal. Aí eu não sei ao certo se ele chegou a escutar o segundo álbum. Mas declarou várias vezes, chegou a falar na MTV, no jornal o Globo, em vários meios de comunicação, aí ele chegou a declarar que era uma das bandas favoritas dele. Que legal, cara, que bacana. Eu lembro de ter visto comentários dele mesmo falando em alguns veículos sobre sua banda. Bacana. Legal, e vocês também gravaram várias demos também, né? Enfim, participaram de coletâneas, né? Teve a coletânea do Cult 22, que a gente chegou a gravar, se eu não me engano, 4 músicas, todas acústicas, né? Que era o Cult Acústico, acho que é o nome da coletânea. Inclusive a gente chegou a fazer um show, todas as bandas que participaram dessa coletânea chegaram a fazer um show no Teatro Garagem, que foi justamente o lançamento dessa coletânea. Pela primeira vez a gente sem nossos pedais de distorção, né? Só violões e baixo acústico e bateria acústica, bateria mais levezinha, acompanhando, né? Percussão, essas coisas. E teve também alguns tributos, né? Teve o tributo, a gente chegou a participar de um tributo ao Arnaldo Batista, chegamos a gravar uma música. Qual música vocês gravaram? Jesus Come Back to Earth. Jesus Come Back to Earth. Isso. A gente chegou a gravar, participar desse tributo. E se eu me lembro bem também, eu acho que teve uma outra coletânea, eu não sei qual foi, se eu não me engano, se foi o Cult 22 também que lançou, que foram, tipo, eles pegavam todas as bandas e pediram para as bandas pegar alguma música super pop, assim, super comercial, e fazer a sua versão, né? E a gente chegou a fazer da Trace Chapman. Foi qual a música dela? Eu não vou lembrar o nome. Baby Can I Hold You? Isso, exatamente. Essa mesmo. Não sei nem se o nome é exatamente esse, eu lembro do refrão dessa música. Legal, cara, bacana. Isso
E o segundo disco, bom, o primeiro disco, Cult Cover Demo, o JP Fonseca tá falando o É, nome isso do mesmo, projeto aí, do do projeto, Cult, programa Cult 22, né, da Rádio Cultura. Legal. E, Giovanni, o primeiro disco você contou essa peculiaridade, né, que vocês foram gravar no estúdio em Brasília e levaram algumas, digamos, ideias que talvez o pessoal do estúdio não estava tão acostumado, né, enfim, para e acabou assimilando, né? Enfim. E pro segundo, nas gravações do segundo disco, como é que foi? Aí vocês gravaram em qual estúdio? Foi no mesmo estúdio? Não, o segundo álbum foi gravado no Zen Studios, que foi produzido, deixa eu lembrar o nome dele também, que é um argentino, produtor argentino. Não vou lembrar. Acho que é Andy, né? Um grandão. Andy, isso mesmo, Ele era o dono Andy. do estúdio, não era? Isso, era ele mesmo. Aham. E aí já foi um processo um pouco mais demorado, né? Porque a gente juntava uma graninha, alugava o estúdio, ia pro estúdio, aí gravava uma música, aí guardava. Juntava uma graninha, ia pro estúdio, lançava, gravava outra música. Então a gente foi meio, não foi aquele mesmo processo do primeiro álbum que a gente entrou e todos os dias a gente ficava ali, né? No processo tipo do disco inteiro, né? Tipo lá, grava toda a linha de Uhum. baixo, grava toda a linha de bateria, grava toda a linha de guitarra. Esse segundo álbum já foi um outro processo, já foi música por música, né? Já foi um processo Uhum. bem diferente. Teve Que na uns minha clipes opinião, também. que na Não, minha pode opinião, falar, pode falar. é o meu favorito, é o segundo álbum, Reach for Balloons. Aham. Teve uns videoclipes também, né? Acho que no primeiro disco teve clipe, no segundo também teve, né? Do primeiro disco tiveram sete clipes, Sete clipes. seis produzidos pelo José Eduardo Belmonte. E Uhum. não, foram seis clipes só no primeiro. Os seis produzidos pelo José Eduardo Belmonte. Isso. Vários, né? Bastante, né? Seis. Ele era estudante na UNB de cinema, né? Ali no departamento de cinema ali, e ele pegava a gente para Cristo, assim, né? Vou. Éramos as cobaias dele. Uhum. E qual desses clipes aí foi o mais legal que você lembra de ter gravado? Do primeiro, eu acho que o que eu mais me diverti foi Only Finest Breeze. A gente chegou a fazer ali, a maior parte das cenas foram ali na colina, próximo da colina ali, entre a colina ali e o departamento de direito ali, do prédio do direito ali, né? Um descampadão ali maravilhoso. E foi Na UNB. foi onde a gente gravou uma grande parte do vídeo. Foi bem legal. Uhum. O segundo álbum, o René Sampaio, né, produziu uma música, foi todo feito em Super 8. Chegou a lançar só essa. E aí, posteriormente, já anos depois, com o fim da banda, eu cheguei a lançar mais 3 vídeos. Eu que desenvolvi, né, os 3 vídeos dando sequência aí se não me engano, são 4 vídeos agora do Reaching for Balloons. Aí. Um desenvolvido pelo René Sampaio, né, dirigido e produzido por ele, e os outros 3 eu mesmo que desenvolvi. Legal. Fez usando o quê? O Mas isso, computador? mas isso a banda já nem existia mais, isso foi uma coisa mais recente. Eu cheguei a desenvolver que foi para mim, My Friend Rain, que foi um pouquinho antes que a gente se reuniu aí, né, em 2012, 2013. A gente conseguiu se reunir com a banda, chegamos a fazer 2 shows aqui em Brasília, um na Play, lá no 904, e outro no Piquenique, ali na Emília Dom Bosco. E aí, um pouquinho Uhum. antes, eu lancei o clipe de uma das músicas do disco, né, do álbum.
Uhum. Legal. E a banda acabou em 97. Quando acabou, assim, você falou até que vocês fizeram o último show, né? Agora já não estou lembrando, você falou no começo da live, onde vocês já No estavam Teatro planejando Garagem. acabar Teatro Garagem, né? Um espaço do Sesc em Brasília. Isso. Quando vocês fizeram esse último show, vocês estavam planejando já encerrar ou meio que fizeram o show e depois a coisa foi Não, acabando? Como é que ainda foi esse não, fim aí? ainda não estava planejando, não. A gente ainda estava bem empolgado, assim, digamos. Na época, foi logo que a gente lançou o álbum e a gente queria muito ver como seria o resultado aqui em Brasília. Não foi um show que encheu muito. Como eu te falei, aqui em Brasília nunca foi um público, nunca foi forte o nosso público aqui. Não foi um show que encheu muito, mas foi um dos melhores shows que a gente já fez, com certeza. Foi muito divertido, isso foi bem legal. E E aí depois vocês pararam. aí eu acho que assim, o Luiz Eduardo, ele prestou vestibular em São Paulo para arquitetura, né? Passou na FAP, aí teve que mudar de Brasília. O Samuel também já estava em outros projetos, eu também já estava trabalhando já na parte de artes visuais e tudo. Então a banda foi meio que a gente foi começando a não ter mais tempo para se dedicar realmente à banda, né? Cada um já Uhum. estava meio que fazendo suas outras coisas e tal. O meu irmão já estava num processo também tocando como DJ profissional. Enfim, já estava todo mundo meio que com a cabeça em outros projetos. Uhum. Tem até uma pergunta aqui do Sérgio De Olive, falando, fui um super fã da Lodrin, Giovanni. E ele pergunta, por onde anda o Samuel Lobo, baixista, né? E o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, você falou que foi fazer vestibular em São Paulo, por onde anda ele hoje? E o Samuel? Tem O contato Luiz com eles ainda? tenho sim. O Luiz Eduardo mora em São Paulo, né? Prestou vestibular lá, fez o curso lá na FAP e não voltou mais. Ficou por lá, abriu o escritório dele de arquitetura e tá lá com os filhos, com a esposa. De vez em quando os pais dele moram aqui, né? Então ele vira e mexe, ele aparece aqui, a gente se encontra, vai tomar uma cerveja. É, Como eu te falei, em 2013 a gente chegou a se reunir, né, e ensaiar, voltar para dentro de estúdio, fazer alguns ensaios e tudo, e fazer esses dois shows. O Samuel, eu não tenho muito contato com ele, assim, a gente não se encontra muito, mas assim, eu sempre tenho notícias através das redes sociais e tudo. Ele mora aqui em Brasília, também está com os filhos, está com a esposa. Ele trabalha na área de tecnologia do Banco do Brasil. Está seguindo a vida dele lá, tranquilo. Legal. Você também teve uma filha, né? Tenho uma filha, tem Legal. Quantos anos ela tem? 4 anos. Como é que ela chama? Luna, Luna? Legal, isso. legal. Bacana. E o Sérgio Olive está falando que lembra de um videoclipe no Parque da Cidade. O que o René Sampaio foi o diretor, né? De From the Ocean, do nosso segundo álbum. Que foi o único, assim, o último vídeo nosso com imagens nossas, mesmo, todo totalmente autoral, né? Uhum. E depois da Loudrin, você continuou mexendo. Você virou DJ também, né? Você falou do seu irmão, você também. Como é que foi sua atuação? Como é que é, né? Sua atuação Eu com não a cheguei a música virar, pós Loudrin? não cheguei a virar DJ, né? Um DJ profissional. Meu irmão se profissionalizou, né? Em música eletrônica. Hoje ele também é produtor, né? Produz as próprias músicas, enfim. Eu cheguei a tocar mais em festa de amigos, algumas festas na Play, mas mais com Uhum. uma pegada mais rock, né? Uhum. Nada profissional, não. Uhum. Legal, você ainda toca. Ainda tô, se chamarem, tô aqui.
Aham, bacana. E vocês se reuniram, né? Você falou, você estava falando há pouco que vocês se reuniram, a Loudrin se reuniu, que ano foi 2013? 2013, isso. Final de 2013. Aham. A gente chegou a lançar uma coletânea, né? A gente meio que pegou os dois discos, fizemos uma seleção, se eu não me engano, de 11 músicas dos dois álbuns. A gente mesmo mandou prensar o CD, fizemos a capinha, aquelas de tipo envelope, assim, né? Que só faz botar o CDzinho dentro. E saímos distribuindo, né? Para dar uma acordada na galera aí com as músicas. Né? Esse CD que você está falando, eram músicas que vocês gravaram nesse retorno? Não, não. Eram músicas dos dois álbuns. A gente pegou Ah, algumas músicas do aham. primeiro álbum e algumas músicas do segundo álbum e lançamos basicamente só para esses shows, para esses dois shows, né? Tipo, ele foi distribuído gratuitamente, a gente distribuiu nos shows e tudo. Mas para essa Uhum. nova geração que não conhecia a gente, né, nunca tinha escutado, ter uma noção do que era o que a gente fazia, né, do nosso som. Assim. E, e as músicas da Loudrin tem nas plataformas de streaming, hein? Spotify? Então, todas no Spotify, tem Os dois discos. os dois discos, tem nossas demos, tem nossas coletâneas, tá tudo lá. Ah, que legal, que bacana. Legal. E, enfim, como é que você vê essa questão? Você tem disco físico ainda? Vinil, CD? Eu sempre pergunto isso, ou você ouve tudo digital? Agora, hoje em dia, tudo digital. Aham. Eu tenho uma caixa de CDs ali que fica guardada dentro do armário ali, estão todos os meus discos, mas tá lá esquecida lá dentro. Hoje em dia é muito mais prático escutar tudo digital mesmo. Uhum. Bacana. E, enfim, comparando, lembrando um pouco da cena roqueira daquela época, né, dos anos 90 e vendo hoje, né, você falou, né, das bandas que te influenciavam, né, você citou também alguns movimentos, né, que estavam começando naquela época, né, enfim, e comparando com hoje, né, como é que você vê? Você vê o rock hoje, você acha que ainda tem energia, ainda tem força? Tem Não tenho bandas que muito, te interessam, novas, assim? não tenho acompanhado muito não, Marcelo. Assim, eu continuo escutando as coisas que eu escutava. Aí quando uma banda ou outra lança disco novo, eu vou lá, eu corro atrás. Mas eu não tenho acompanhado muita novidade, não. Uhum, Eu tenho escutado muita coisa eletrônica, assim, muita música eletrônica. Né? No rock, assim mesmo, eu não tenho acompanhado muito uhum, novidades, não. Nada, hoje em dia, nada, digamos, até agora nada me surpreendeu, assim, oh meu uhum. Deus, que fantástico. Mas até porque também não tenho acompanhado, né? Vai ver, existem milhões de bandas aí e eu nem sei. O Sérgio falou, até perguntou para você se você lembra que ele comprou o CD RFB com você na loja Sounds Music. Depois você trabalhou quando você trabalhava lá, nessa loja. Eram tantas pessoas comprando CDs lá, não sei se eu vou lembrar. Mas legal, Aham, eu trabalhei um período lá mesmo, de aham, 94 a 93 a 96. Era uma loja de CDs uhum, importados, né? Na época, acho que era uma das únicas lojas. Logo um pouco depois, assim, abriu a Headley Records, mas foi uma das primeiras lojas da Sounds a vender, a gente ter esse acesso, né? Essas bandas, né? Com certeza. uhum. Mas realmente E, não vou lembrar dele comprando esse CD. e quando que Faz você muito tempo. a questão visual, né, das artes visual, né, o design, a parte das artes plásticas, né? Vídeo, quando que isso começou a entrar na sua vida aí? Quando que você começou a se interessar por esse outro lado da arte?
Em meados de 94 foi quando eu passei, eu entrei no UNB, né? Fui fazer o curso de artes plásticas e, e na época foi logo que começou, logo que chegou a internet aqui em Brasília, né? Ainda era aquela internet a cabo, né? O cabinho, tinha aquele barulhinhozinho para poder conectar e tudo. E a Suzete Venturelli, né, que era a diretora do Instituto de Artes lá, ela já trabalhava bastante com essa parte, digamos, informatizada, né, levando essa parte, a arte para essa parte mais informatizada, assim. E aí eu fui criando bastante interesse naquilo e colei nela, lógico. Desde então não parei mais. A partir dali eu cheguei a trabalhar um tempo com fotografia, e aí eu cheguei a fazer algumas exposições com fotos manipuladas também no computador. E, enfim, dali para frente não parei mais. Tem cachorro aí. Você tem um cachorro? Dois. Dois? Legal. Legal, Giovanni. Que massa. E gato você tem também? Não, aqui eu bem gostaria, mas esses dois demônios não tem. Legal, cara. E a parte do vídeo, né? Você também mexe com videomaker, né? Você é videomaker. Você inclusive falou dos vídeos aí que você fez da Low Dream e tal. Como é que você começou a se interessar? O que você tem feito nessa área de vídeo? Eu comecei a trabalhar mesmo com vídeo quando eu trabalhei no Quinto, né? Que na verdade eu entrei lá fazendo a parte gráfica deles, né? O design gráfico deles, parte de divulgação, né? Os flyers, com todo o conteúdo de divulgação deles. E logo no começo eles tinham a carência também de registrar aquilo, né? Fotos e tudo. Cheguei a trabalhar um tempo também fazendo fotos para eles. E nessa de fazer as fotos, eu comecei também a fazer pequenas imagens em vídeo, né? E, e sentei e fui fuçando, mexendo com a edição. Eles gostavam pra caramba. Aí a gente começou a trabalhar umas entrevistas, né? Os artistas vinham tocar no Quinto. Então a gente armava ali onde ficava o escritório, ali na parte de trás do, da pista. Tinha uma salinha lá, a gente fazia as entrevistas com eles e eu fazia toda a parte de filmagem, a edição. E acabei me apaixonando cada vez mais por aquilo e até hoje, hoje, digamos, eu acho que um dos meus maiores prazeres é trabalhar com edição, né? Eu gosto pra Uhum. caramba, assim. O Quinto é um bar, era um bar. É ainda, não sei se existe. Existe? Não, o Quinto ele surgiu sendo uma festa, né? Era Ah, um era uma projeto, festa. era um projeto semanal que começou ali no CONIC, e aí depois eles foram pro 904. Era toda quinta-feira, né? No início eram mais com DJs locais e tudo, e posteriormente a coisa cresceu tanto e que eles começaram a trazer artistas internacionais, artistas que eu nunca imaginei que eu fosse ver tocando num espaço underground, que era extremamente underground. Por exemplo, E Miss Keating tocando aqui em Brasília, sei lá, tipo a Dana Twins, Miss Keating, sei lá, o Solomon, deixa eu ver, foram tantos que até Koyu, entre vários que passaram por ali e nunca realmente imaginei que eu fosse vê-los tão de perto e num local tão amigável como era o Quinto, né?
E durou, isso aí durou 10 anos, né? Foram 10 anos. O quinto dura, tem muito mais, mas lá no 904 duraram uns 10 anos. E aí eles chegaram a abrir o bar bem depois. Já o quinto já tinha mais ou menos uns 8, 9 anos por aí. Aí eles abriram o bar. Que o bar era aqui na Asa Norte, né? E você Porque fazia vídeos e fotos lá pro também. projeto. Isso. E eu cheguei a trabalhar também. O escritório saiu de lá no 904, foi para o subsolo do bar, aqui no quinto bar. E aí eu cheguei a trabalhar durante uns 2 anos, 3 anos ali com eles no escritório do quinto bar, né? Uhum, Mas também nessa parte toda fazendo todo o processo visual deles de divulgação. uhum. Legal. E vídeo você normalmente faz, você filma como e você edita como? Você tem hoje? Eu trabalho com Final Cut, né? E um básico de After Effects, mas basicamente Final Cut. São as ferramentas que eu mais uso para edição. A minha esposa tem uma 7D e uma Canon 7D, e ela é fotógrafa profissional, então normalmente eu uso o equipamento dela para fazer as filmagens também, né? Uhum, E é isso. E trabalho muito com banco também, né? Com banco de imagens, alguns gratuitos, outros pagos. E eu sempre estou pesquisando, estou sempre baixando vídeos, pegando referências e sempre uhum. introduzindo dentro do meu trabalho. Legal. Eu cheguei a fazer um vídeo para um remix que meu irmão fez do The Weeknd. Não sei se você conhece, é um canadense. Ele chegou a fazer um remix para essa banda e eu fiz o videoclipe da música, né? Que foi Uhum. lançada, inclusive, semana passada. Só foi lançado no YouTube. Ah, bacana. E você também é designer, né? Você falou que você trabalha com conceito visual de empresas, inclusive algumas fora do Brasil, acho que gravadoras, né? Fala um pouco sobre esse seu trabalho aí na área do design. Eu trabalho com a Plano B Records, né? Que é uma das gravadoras mais antigas que eu tenho em contato. Na verdade, eu comecei basicamente com eles ali. E até hoje são meus clientes, assim. E abriu muitas portas, né? O trabalho que eu sempre fui lançando com eles sempre foram também me indicando para outras gravadoras e tudo. E outras gravadoras começaram a me procurar. E aí eu acabei me especializando nisso, né? Em desenvolver as capas dos EPs desses produtores, né? Que lançam por essas gravadoras. Aí hoje eu trabalho com a Mind Connector, que é daqui de Brasília, inclusive, que é do meu irmão, inclusive a gravadora. A Plano B, né? Que tem sede em Lisboa. A Doc Records, que é do Gui Borato, é um super produtor brasileiro. E a Living Like Birds também tem sede em Lisboa, e a Trex e a 361, que tem uma sede em Barcelona. E aí são basicamente essas gravadoras. Então, os caras sempre estão lançando, né? Eles lançam cerca de 3 EPs por mês, cada gravadora, né? Então é bastante trabalho, mas é prazeroso pra caramba, assim. Eles me dão total liberdade em desenvolver, em criar, em apresentar o meu trabalho para eles, enfim. São super tranquilos, assim, super abertos. É bem bom. Uhum. Legal. E o conceito visual, enfim, varia, né? Como é que você pensa quando você tem um trabalho para fazer? Depende. Muitas vezes eles deixam em aberto, né? Falam, ó, meu, cria da sua cabeça,
pensa no nome da música, escuta a track, escuta as músicas, vê o que vem, blá, 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 e Uhum. apresenta alguma coisa pra gente. Mas, normalmente, eles me passam também um briefing, né? O produtor, mais ou menos, me fala, eu pensei mais ou menos nisso, assim. O pessoal da Doc Records mesmo, eles gostam muito do meu trabalho mais plástico, né? Mais com pintura à mão mesmo. As capas são já é um outro processo criativo, né? Eu primeiro desenvolvo pintando, né? Com tinta, escaneio, aí vou finalizar no computador, né? Mas é basicamente isso. Eles passam esse briefing inicialmente para eu começar a desenvolver, né? E as músicas, né? Normalmente eles me mandam as músicas para eu escutar, para mais ou menos ter um norte ali. Às vezes é uma house music, às vezes é uma pegada mais techno. Então eu tenho que saber mais ou menos para que caminho seguir na hora de criar, né? Uhum. E nas artes plásticas, como é que é o seu trabalho? Então, Desde quando que você... é Uhum. o que eu falei, né? Eu desenvolvo bastante coisa nesse processo de pintura, né? Mexendo com tinta mesmo. Então, acho que isso aí foi um pouco que eu trouxe das artes plásticas para o meu trabalho hoje, né? Ele não é 100% digital, né? Uhum. Tem muita coisa orgânica ali, tem bastante coisa que eu mexo, que eu desenho. Esse processo se inicia a partir daí para depois finalizar no digital, digamos assim, né? Quais técnicas que você gosta de usar de pintura? Ah, é mais abstrato, é uma pegada mais abstrata. Eu gosto muito do preto e branco mesmo. Eu uso bastante a tinta preta no papel brancão, eu faço toda a estrutura ali, todo o desenho ali, e aí a parte para colorir tudo eu levo para o digital. Uhum. Qual tinta que você usa para Acrílica. acrílica? Legal, Giovanni. Bacana. E como é que estão as perspectivas aí do seu trabalho aí para os próximos tempos? É, é, é sempre difícil, né? Porque eu sou autônomo, né? Eu trabalho, eu criei meu próprio estúdio de design, quer dizer, por trás de mim, um estúdio que só eu trabalho sozinho, né? Eu criei esse nome, É o né? estúdio, como é que chama? Estúdio Dot? Dot Dot Studio. Studio, isso. Que eu assino meu trabalho através dessa marca, né? Do Dot Studio. E, e assim, eu já tenho meus clientes fixos, né? Graças a Deus os caras gostam pra caramba do meu estilo de trabalho, então eu já criei essa fidelidade. E é isso. Então, não deixam de surgir oportunidades, né? Cada vez mais estou trabalhando com vídeo. Agora estou muito focado nisso. Eu acho que as próprias redes sociais estão puxando para caramba para isso, para esse lado, né? Nessa parte mais relacionada aos vídeos. E é isso. Estudar, aprender cada vez mais, fazendo os cursos online e por aí vai. Uhum. Legal, bacana. Tem só ler mais um comentário aqui que foi justamente do Sérgio De Olive, né? Que conhece aí o trabalho, acompanha o trabalho do Giovanni já há muitos anos, que ele falou o seguinte: Giovanni tinha um estilo muito diferente de tocar bateria, tocava com excelência, melhor baterista de indie do Brasil. Esse foi o comentário que o Oh, Sérgio fez. muito obrigado, Sérgio. Obrigado mesmo. Legal, o Sérgio é fã mesmo aí do trabalho do Giovanni da Lodrim, bacana. Pois é. Legal. E alguma perspectiva de voltar a fazer alguma coisa musical com banda, com rock ou no momento? Vontade até que eu tenho. Inclusive, eu tenho meus pratos, a minha caixa de bateria, tá tudo guardado ali no armário, para sempre eu tiver oportunidade, alguns amigos chamarem para tocar, enfim, mas nada sério, nada sério. Só para levar uma música mesmo, um som, eu estou aberto. Amigos me chamem, eu estou louco para tocar.
De vez em quando você toca. Oi? Você toca de vez em quando. Não, ultimamente eu não tenho mais tocado. Vai ter um bom tempo. Aham, Tem um bom tempo aham. mesmo. Acho que eu tenho acho que um ano, mais de um. Não, acho que mais, né? Antes da pandemia. Antes da pandemia, a última vez. Uhum. Legal, Giovanni. E, enfim, aqui a gente tem um. Sempre gosto de pedir para os convidados, né, sugestões aí, algumas dicas culturais, né? Tem que ser um cara da área de cultura, da área musical, da área das artes, né? Queria te pedir umas dicas aí, as sugestões aí. Por exemplo, sei, filme, por exemplo, teve algum filme legal que você viu recentemente que você indicaria? Ah, Ou um filme que você. você gosta também, não precisa ser uma. Pode ser uma dica atual, mas pode ser também alguma coisa assim da sua vida aí que você gosta. Sei lá. Uma coisa atual, ontem mesmo eu estava assistindo a nova versão do Duna. Eu achei muito bom. Um filme ótimo, assim, uma ficção científica. Eu gosto de alguns filmes de ficção científica. Achei bem legal, assim, as- a levada do filme, assim, achei muito boa. Mas eu não tenho, na verdade, eu não tenho assistido muito, não. Eu tô bem por fora, assim, do que tem sido lançado ultimamente. Assim, cinema mesmo, eu não tenho, quase nunca vou. O trabalho exige muito tempo aqui, então o meu filme é basicamente na frente desse monitor aqui e virando noite muitas vezes. É uma coisa que realmente eu tô em falta. Tô em falta mesmo. Uhum. De, de, Séries, de, então, de, você nem de- assiste, né? Não, quase nunca. Eu comecei a assistir Peaky Blinders e parei na metade, porque realmente o tempo não me permite. E Preciso me dar esse tempinho, mas por enquanto não estou conseguindo ainda. o DJ Caster, João Caster, Caster João, esse remix e o clipe ficaram foda. É Acho que ele tá falando do vídeo do seu irmão, né? isso. É a gente lançou, acho que se não me engano, semana passada. Uhum. Foi o último trabalho que eu produzi, né, em vídeo. E o Sérgio falou de um CD de outra banda, Magnética, cantando em português, que ele tinha, o CD sumiu. Que Essa banda você loucura! tocou também? Era a mesma formação da Low Dream, eram os mesmos integrantes, e aí foi engraçado isso, foi já quase no final da Low Dream, já tava quase, a banda já estava quase que acabando, assim. O meu irmão chegou a compor três ou quatro músicas, não me lembro, cantando em português, né? Chegou a compor toda a música e tudo, e surgiu no estúdio. A gente foi ensaiar com a banda, ele surgiu com essas músicas e, pô, vamos nessa, vamos. Fiz aqui umas músicas novas e tal, e cantando em português. A gente gostou pra caramba do resultado e chegamos a gravar lá no Zen também. Essas quatro músicas, mas logo em seguida a banda acabou e a gente não chegou a lançar, não, a trabalhar essas músicas, digamos, essa banda para público. Nunca chegamos a fazer shows, nada disso. Mas Foi, o foi... Sérgio falou que tinha um CD da banda aí. Era um CD demo, né? Era um CD Aham. demo. Um Ah, CD demo. legal. Tem no Spotify também, nas plataformas? Se eu não me engano, tem no SoundCloud. SoundCloud. Se eu não me Tá engano, como é SoundCloud. Magnética? Se eu não me engano, está como Magnetica Band. Magnética Band. Não tenho certeza. Depois eu vou até procurar isso aí. Mas a gente chegou a disponibilizar no SoundCloud. Depois eu Aham. passo para você, Sérgio, o link. Passa pra gente aí, posta aí no seu perfil. Pô, legal. Legal. Faço sim. Ele falou que era um CD demo, sim. Beleza. Alguma outra dica, assim, de alguma coisa que você acha legal, assim, que você queria indicar? Não. Beleza. Legal, Giovanni. Giovanni Fernandes, eu queria te agradecer imensamente aí por essa conversa que a gente teve hoje, essa super live aí.
na qual Eu que você agradeço, falou aí Marcelo. muitas, na qual você nos contou aí muitas histórias legais aí, interessantes da música aí, principalmente do rock dos anos 90, né? O rock de Brasília, o rock indie rock, rock alternativo, né? Rock da Lodrina, Shoegazer, né? Muitas histórias legais, né? Também um papo legal sobre essa parte visual de artes, design, artes plásticas, né? Vídeo. Muito bacana aí o seu trabalho, Giovanni. Pô, Parabéns aí. obrigado. Obrigado pelo E mais um. convite. E só eu que le- agradeço, né, meu? Eu tomei, eu fiquei, eu confesso que eu fiquei bem feliz com o seu convite. Oh, Eu já tinha obrigado, também assistido, fiquei. eu já tinha assistido outras vezes a sua live e sempre pensava, um dia o Marcelo podia me chamar. Não, claro, com certeza. Já tinha você em mente há muito tempo a te chamar. Obrigado aí por ter aceitado o convite. Também me deixou muito feliz aí você ter aceitado aqui, ter vindo participar. E eu queria agradecer também essas pessoas que participaram aí da live aí, entraram o Sérgio, seu irmão, Marlos, todas as pessoas que entraram, que deixaram comentários. Obrigado aí, gente. E mais uma vez, obrigado. Agradecimentos especiais para o nosso convidado, Giovanni Fernandes. Parabéns aí, sucesso com o seu trabalho. Que venham muitos projetos aí, visuais e sonoros. Valeu mesmo. Obrigado, Marcelo. Até mais, cara. Boa noite a Até todos mais. aí. Grande abraço aí. Boa noite, gente. Valeu. Abraço. Tchau. Até mais.